Sabe aquele tipo de dor que corta fundo? Que não é física, mas parece que tá arrancando um pedaço de você? Pois é. Foi exatamente isso que senti quando descobri que minha neta tinha sido batizada. E eu nem sabia que isso ia acontecer. 60 anos de vida, trabalhei que nem um condenado para dar tudo pros meus filhos. E quando chega a hora de compartilhar os momentos mais importantes da família, eu simplesmente não existo. Não fui convidado. Nem avisado. Nada. Deixa eu começar do começo, porque senão vocês não vão entender direito a dimensão dessa história. Meu nome é Ricardo, tenho 60 anos, e sempre fui um cara trabalhador. Daqueles que acordam cedo, pegam pesado, e fazem de tudo para a família não passar necessidade. Nasci numa família humilde, meus pais trabalhavam no campo, e desde cedo eu aprendi o valor do suor e do esforço. Não tive estudo universitário, mas sempre fui esperto com dinheiro e com trabalho braçal. Aos 20 anos, comecei como ajudante de pedreiro. Era o cara que carregava massa, tijolo, subia no andaime sob sol ou chuva. Ganhava uma mixaria, mas eu guardava cada centavo. Tinha um sonho, montar meu próprio negócio. E foi o que eu fiz. Aos 25, depois de juntar uma graninha boa, abri minha própria empresa de construção. Comecei pequenininho, pegando reformas, muros, esse tipo de coisa. Mas com trabalho duro e honestidade, a coisa foi crescendo. Foi nessa época que conheci a Sílvia. Ela trabalhava num escritório de contabilidade e veio fazer os papéis da minha empresa. Me apaixonei na hora. Aquela mulher tinha um jeito meigo, um sorriso que iluminava qualquer ambiente. A gente começou a namorar, e 2 anos depois estava casando. Foi num salãozinho simples, com churrasco e cerveja, mas foi o dia mais feliz da minha vida até então. Casei jovem, tive 2 filhos, o Henrique, que é o mais velho, e a Mariana, a caçula. O Henrique nasceu quando eu tinha 28 anos. Lembro até hoje do dia que a Sílvia me ligou do hospital dizendo que estava na hora. Saí correndo da obra, quase bati o carro 2 vezes de tão nervoso. Quando eu peguei aquele neném no colo, pela primeira vez, cara, não tem palavras para descrever. Era meu filho, minha continuação, meu legado. A Mariana veio 3 anos depois. E aquela menina era a cara da mãe. Cabelo encaracolado, olhos grandes, toda risonha. Completou nossa família. Eu trabalhava, feito um louco para dar conforto para eles. Não queria que meus filhos passassem as dificuldades que eu passei. Queria que eles tivessem estudo, roupa boa, comida farta na mesa. E eu consegui. Com muito trabalho, mas consegui. A empresa cresceu. Comecei a pegar obras maiores, construir casas inteiras, prédios pequenos. Contratei funcionários, comprei equipamentos. Não fiquei milionário, mas a gente vivia bem. Compramos uma casa boa, não era mansão nem nada, mas era nossa. Tinha 3 quartos, uma garagem, um quintalzinho nos fundos, onde eu fiz um churrasqueira. Era nosso cantinho, nosso refúgio. Minha esposa, a Sílvia, era minha parceira em tudo. Ela cuidava da parte administrativa da empresa, organizava as contas, lidava com fornecedores. Eu era o braço, ela era a cabeça. A gente funcionava perfeitamente junto. Nos fins de semana, era sagrado, churrasco em família, os meninos brincando no quintal, a Sílvia fazendo aqueles bolos maravilhosos dela. Era felicidade simples, mas era verdadeira. O Henrique cresceu vendo eu trabalhar. Desde pequeno ele me acompanhava nas obras. Com 10 anos, já ficava me passando ferramenta, aprendendo o nome de cada coisa. Com 15, já estava ajudando de verdade, carregando material, aprendendo a assentar tijolo. Eu ensinava com paciência, do mesmo jeito que meu pai tinha me ensinado a plantar quando eu era criança. Era uma forma de passar conhecimento, de criar laço. A Mariana era diferente.
Ela não gostava de obra, dizia que era muito sujo, muito barulhento. Ela gostava de desenhar, de ler, de ficar com a mãe na parte administrativa. E tava tudo bem. Cada filho tem seu jeito, e eu respeitava isso. Importante é que os dois tinham amor, estrutura e uma família presente. Então veio o câncer da Sílvia. Foi há 7 anos, e cara, foi devastador. Ela começou com umas dores na barriga, a gente achou que era gastrite, essas coisas normais. Mas foi piorando. Quando ela finalmente foi no médico e fez os exames, já estava avançado. Câncer no pâncreas. Os médicos deram 6 meses para ela. Ela sobreviveu 8, lutando cada dia. Esses 8 meses foram os piores da minha vida. Ver aquela mulher que eu amava definhar, perder peso, perder a força, perder a vida aos poucos. Não tem dor maior. Eu larguei tudo para cuidar dela. A empresa quase foi pro buraco porque eu não conseguia trabalhar direito. Mas eu não me importava. O que importava era estar ali, segurando a mão dela, fazendo ela rir nas horas boas, chorando junto nas horas ruins. O Henrique, que já estava com 25 anos na época, assumiu a empresa, praticamente sozinho durante esse período. E ele fez um trabalho bom, não vou mentir. Manteve as coisas funcionando, os funcionários pagos, as obras andando. Mariana ficava muito tempo com a mãe também, cuidando, conversando, fazendo companhia. Naquele momento difícil, a família se uniu. Ou pelo menos era o que eu pensava. Quando a Sílvia faleceu, foi como se uma parte de mim tivesse morrido junto. 53 anos ela tinha. Ainda tão jovem, ainda com tanto para viver. Enterrei minha esposa numa tarde chuvosa de maio, e lembro de ficar ali, olhando aquele caixão, pensando que nunca mais ia ver aquele sorriso, nunca mais ia sentir aquele abraço. Foi o vazio mais profundo que já senti na vida. Mas a vida continua, né? A gente aprende a seguir em frente, mesmo quando parece impossível. Voltei pro trabalho, voltei pra rotina. O Henrique continuou trabalhando comigo, e eu pensei que aquilo era para sempre. Que a gente ia continuar tocando negócio juntos, pai e filho, construindo não só casas, mas um legado. Eu tava enganado, mas ainda não sabia. Aí veio a Fernanda, a mulher dele. Ela apareceu na vida do Henrique uns 2 anos depois que a Sílvia morreu. Na época, eu até achei bom. Meu filho precisava de alguém, precisava ser feliz de novo. A gente todo tinha ficado meio perdido depois da morte da Sílvia, cada um lidando com o luto do seu jeito. O Henrique tinha se fechado muito, trabalhava demais, quase não saía. Quando ele me disse que estava conhecendo alguém, eu fiquei genuinamente feliz por ele. A Fernanda era bonita, não vou mentir. Alta, cabelo liso e bem cuidado, sempre arrumada. Aquele tipo de mulher que parece que acabou de sair do salão. Vinha de uma família com grana, o pai dela tinha uma concessionária de carros importados. A mãe era médica. Gente bem de vida, sabe? Quando o Henrique me apresentou ela pela primeira vez, eu tentei ser receptivo, mas confesso que me senti meio deslocado. Ela tinha um jeito superior. Sabe quando a pessoa olha para você e você sente que ela tá te julgando? Era assim. Mas eu engoli qualquer desconforto. Afinal, se meu filho estava feliz, eu tinha que apoiar. Os primeiros meses até foram tranquilos. Ela vinha em casa de vez em quando, jantava com a gente. Sempre educada, sempre com aquele sorrisinho. Mas eu percebia as coisas. Percebia como ela torcia o nariz quando via minha casa. Simples, meus móveis antigos, minha televisão velha. Percebia como ela mudava de assunto quando eu falava sobre obra, sobre trabalho braçal. Como se aquilo fosse inferior demais para ela. O Henrique começou a mudar também. Antes ele usava roupa simples, jeans e camiseta. Depois que conheceu a Fernanda, começou a andar de roupa de marca. Tênis importado,
essas coisas. Deixou o cabelo crescer e fazer aquele corte moderno. Começou a ir em lugares diferentes, restaurantes caros, baladas chiques. E aos poucos, foi se afastando de mim. No começo era sutil. Ele parava de aparecer no almoço de domingo, que sempre foi sagrado na nossa família. Dizia que tinha compromisso, que a Fernanda tinha marcado alguma coisa. Tudo bem, pensei, namoro é assim mesmo. Mas aí foram as ligações que ficaram mais raras. Antes ele me ligava todo dia, perguntava como eu tava, conversava sobre as obras. Depois passou a ser dia sim, dia não. Depois uma vez por semana. Depois, quase nunca. Tem um episódio que me marcou muito. Foi no meu aniversário de 57 anos. A Mariana tinha organizado um jantar em casa. Chamou o Henrique, a Fernanda, uns amigos próximos. O Henrique confirmou presença, disse que ia chegar cedo, que ia me dar um presente especial. Eu fiquei empolgado, sabe? Aquele tipo de empolgação boba de quem tá com saudade do filho. Passou das 7, nada do Henrique. 8, nada. 9, nada. A gente comeu sem ele. Cortei o bolo sozinho, tentando esconder a decepção. Lá pela 10 da noite, ele mandou uma mensagem. Pai, desculpa, surgiu um imprevisto. A Fernanda não tá se sentindo bem. A gente não vai poder ir parabéns. Te amo. Te amo. Por mensagem. No meu aniversário. Mas o pior foi descobrir, dias depois pela Mariana, que eles não tinham ficado em casa porque a Fernanda estava passando mal. Eles tinham ido numa festa de aniversário do pai dela. Numa balada cara. Com os amigos ricos dela. Enquanto eu estava em casa, fingindo que não estava doendo, eles estavam lá, comemorando. Quando a Mariana me contou isso, eu senti uma facada no peito. Meu próprio filho tinha mentido para mim, tinha escolhido a sogra ao invés do próprio pai. Confrontei ele alguns dias depois. Liguei e perguntei sobre o aniversário. Ele gaguejou, tentou explicar. Disse que não foi bem assim, que a Fernanda tinha insistido muito para ir, que ele não conseguiu dizer não. E eu ali, engolindo mais uma. Porque o que eu ia fazer? Brigar com meu filho? Afastá-lo ainda mais? Então eu só disse que estava tudo bem, que eu entendia. Mas não estava tudo bem. E eu não entendia. As coisas foram ficando cada vez piores. O Henrique pediu para sair da empresa. Disse que precisava buscar outros horizontes, que queria trabalhar em algo mais corporativo, mais condizente com seus estudos. Ele tinha feito faculdade de engenharia, eu tinha pagado, e estava orgulhoso disso. Mas ele trabalhar na minha empresa não era menos digno por causa disso. Mas eu entendi o recado nas entrelinhas. A Fernanda achava que trabalhar com o pai pedreiro não era bom o suficiente. Ele saiu. Foi trabalhar numa empresa grande, ganhar um salário bacana. Eu apoiei, mesmo com o coração apertado. Mas aí começou outra coisa, as dificuldades financeiras dele. Porque aquele salário que parecia bom no papel, não era suficiente pro padrão de vida que a Fernanda exigia. Eles moravam num apartamento caro. Ela só usava roupa de marca, só frequentava lugar chique. O dinheiro não dava. Adivinha quem entrou para cobrir o buraco? Eu. Começou com um pedido. Pai, tá apertado esse mês, você pode me emprestar R$ 1.000. Eu emprestei. No mês seguinte, mais 2.000. No outro, 3.000. Até que virou uma coisa fixa. Todo mês eu transferia para a conta dele. Não era empréstimo, mas era ajuda. Ajuda permanente. E o valor foi subindo. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Eu estava pagando praticamente metade das despesas dele. E eu fazia isso de coração. Porque era meu filho. Porque eu queria que ele vivesse bem, que não passasse aperto. Mas ao mesmo tempo, eu estava me virando nos 30.
Cortei meus próprios gastos, parei de viajar, parei de sair para comer fora. Dirigia um carro velho que vivia na oficina. Tudo para poder continuar ajudando o Henrique. E a Fernanda? Ela nem sabia direito de onde vinha aquele dinheiro extra. Ou sabia e fingia que não sabia. Aí eles casaram. Foi uma festa enorme, num buffet caro, com mais de 200 convidados. A maioria eu nem conhecia. Era amigo da Fernanda, família da Fernanda, gente importante que eles queriam impressionar. Eu paguei metade da festa. R$ 25.000. Foi praticamente toda a minha economia. Mas era o casamento do meu filho. Eu queria fazer aquilo por ele. Queria que ele tivesse uma festa linda, que começasse a vida de casado com as coisas certas. Na festa, eu me senti um estranho. Sentei numa mesa com a Mariana e alguns poucos amigos meus. O Henrique mal veio falar comigo. Tava sempre rodeado pelos amigos da Fernanda, pelos parentes ricos dela, pela família importante. Quando chegou a hora do brinde, eu levantei a taça, emocionado, e fui falar. Ah! Fernanda interrompeu com uma risadinha e disse: depois você fala, sogro. Agora é a vez do meu pai. E eu sentei de novo, engolindo a humilhação, enquanto o pai dela, todo pomposo, fazia um discurso de 15 minutos. Eu nunca tive minha vez. Depois do discurso do sogro, veio da mãe dela, depois o do irmão, depois dos padrinhos. E eu ali, esperando. Até que a festa acabou e eu nunca falei. Fui embora em silêncio, com a Mariana do meu lado, que estava furiosa com a situação. Pai, isso foi um desrespeito. Como eles fizeram isso com você? Eu só dei de ombros e disse que estava tudo bem. Mas não estava. Mas aí começaram os problemas. Sabe quando você percebe que está sendo deixado de lado aos poucos? Não é uma coisa brusca, é gradual. É nas pequenas coisas. Primeiro foi o Henrique parando de ir na minha casa todo domingo, que era tradição. Desde sempre. Minha mãe, que morreu quando eu tinha 40 anos, tinha começado essa tradição. Todo domingo, almoço em família. A Silvia continuou, e eu mantive mesmo depois que ela se foi. Era sagrado. Até deixar de ser. Depois foram as ligações que ficaram mais raras. Aí os aniversários que ele esquecia. No meu 58, nem ligou. Nem mensagem. Nada. Só no dia seguinte, quando a Mariana deve ter cobrado ele, que veio com desculpa pai. Foi corrido. Tava sempre corrido. Sempre tinha alguma coisa mais importante. E eu, ali, tentando entender o que estava acontecendo, me perguntando onde eu tinha errado como pai. A Fernanda foi ficando cada vez mais presente nas decisões dele. E olha, eu não sou daqueles sogros chatos que ficam reclamando da nora. Não. Sei que é normal o filho casar e construir a vida dele. Mas essa mulher, ela tinha uma forma de manipular as coisas que era impressionante. Sempre com aquele sorrisinho falso, dizendo que era pro bem da família, que precisavam de espaço, essas coisas. E o Henrique ia aceitando tudo, feito um fantoche. Tem uma vez que eu nunca vou esquecer. Foi num domingo, daqueles raros que o Henrique apareceu para almoçar. Eu tinha feito costela, aquela que ele sempre gostou. Tava todo feliz, preparando tudo com carinho. A Mariana tava lá também. Ah! Gente sentou para comer, e no meio do almoço, a Fernanda começou a reclamar da casa. Dizia que tava calor, que as cadeiras eram desconfortáveis, que a comida tava muito temperada. O Henrique só concordava com ela, balançando a cabeça. Feito um bobalhão. Eu engoli aquilo tudo. Não falei nada. Mas a Mariana, que sempre foi mais explosiva, não aguentou. Se vocês não gostam daqui, podem ir embora. Ninguém pediu para vocês virem. A Fernanda fez uma cara ofendida, pegou a bolsa e saiu. Ó! Henrique foi atrás dela, sem nem me dar um abraço, sem nem agradecer o almoço. Só saiu.
E eu fiquei ali, olhando aquela costela que tinha feito com tanto carinho, sentindo que tinha perdido meu filho para aquela mulher. Meses depois, o Henrique me ligou com uma notícia. A Fernanda estava grávida. Ia nascer uma menina. Minha primeira neta. Cara, eu chorei quando ele me contou. Chorei de felicidade. Era um recomeço, sabe? Uma chance de ter aquela conexão familiar de novo, de ser presente na vida de alguém, de ser importante. Eu já comecei a planejar tudo. Ia reformar um dos quartos da minha casa para ser o quarto da neta, ia comprar berço, brinquedos, roupinhas. Ia ser o avô mais presente do mundo. Durante a gravidez, tentei me aproximar mais. Ligava para saber como a Fernanda estava, se precisavam de alguma coisa, oferecia ajuda. Mas sempre tinha aquela barreira. A Fernanda atendia com frieza, dizia que estava tudo sob controle, que a família dela já estava ajudando em tudo. A família dela. Nunca nossa família. Sempre. A família dela. Como se eu não fizesse parte. Quando a Sofia nasceu, eu estava trabalhando numa obra quando o Henrique me ligou. Pai, nasceu. É uma menina linda, saudável, perfeita. Eu larguei tudo e fui correndo pro hospital. Comprei flores no caminho, aquelas cor-de-rosa bem bonitas. Cheguei lá todo emocionado, ansioso para conhecer minha neta. Mas quando cheguei na porta do quarto, tinha um monte de gente já lá. A mãe da Fernanda, o pai, a irmã, a avó, sei lá mais quem. Todo mundo tirando foto, segurando o bebê, comemorando. Eu entrei meio sem graça, com minhas flores. Meu macacão de obra porque nem tive tempo de trocar de roupa. Todo mundo me olhou com aquela cara de quem é esse? A Fernanda, da cama, só disse: Oi, sogro. Que bom que veio. Sogro. Não Ricardo, não pai do Henrique. Sogro. Como? Se eu fosse só uma obrigação. Peguei a Sofia no colo por exatamente 3 minutos. Porque logo a avó dela, a mãe da Fernanda, disse que o bebê precisava descansar, que estava muito gente ali. E eu fui um dos primeiros a ser convidado a sair. Dei um beijo na testa da Sofia, aquele beijinho que eu tinha sonhado tanto, e saí. No corredor, encontrei a Mariana. Chegando, e eu já estava com os olhos cheios de lágrima. Pai, o que aconteceu? Ela perguntou. Nada. Filha, vem conhecer sua sobrinha. Depois que a Sofia nasceu, as coisas pioraram ainda mais. Eu mal conseguia ver. Ela ligava pro Henrique perguntando se podia passar lá para visitar, e sempre tinha uma desculpa. Ah, o bebê tá dormindo, pai. Melhor não acordar. Hoje não dá. Ah, Fernanda tá cansada, precisa de descanso. A gente tem médico hoje, fica pra outra. Ora. Sempre tinha algo. Uma vez eu tentei fazer surpresa. Comprei um monte de coisas pro bebê. Fraldas, roupinhas, uns brinquedinhos, e fui no apartamento dele sem avisar. Toquei a campainha. A Fernanda atendeu. Quando viu que era eu, fez uma cara que não dá pra descrever. Tipo, aborrecimento. Sogro, o que faz aqui? Eu mostrei as sacolas, todo feliz. Trouxe umas coisinhas pra Sofia. Ela pegou as sacolas da minha mão, sem nem deixar eu entrar. Obrigada, mas da próxima vez avisa antes de vir. A gente tem rotina com o bebê. E fechou a porta na minha cara. Fiquei lá no corredor, sozinho, humilhado. Voltei pro carro com o coração partido. Liguei pro Henrique reclamando, e sabe o que ele disse? Pai, você tem que entender. Bebê pequeno precisa de rotina. A Fernanda fica estressada com visita inesperada. Mas na mesma semana, eu vi nas redes sociais fotos da casa deles. Cheia de gente. Os amigos da Fernanda, a família dela, todo mundo lá, segurando a Sofia, tirando foto. Todo mundo menos eu. Em 2 meses de vida da Sofia, eu tinha visto ela 3 vezes.
E sempre por períodos curtíssimos, sempre com aquele clima de que eu estava incomodando. Enquanto isso, a família da Fernanda via ela todo dia. A avó materna vivia lá, segundo o Henrique, ajudando com o bebê, cozinhando, essas coisas. E eu tava pagando R$ 4.000 por mês pro meu filho, e nem podia ver minha neta. A Mariana ficava indignada com aquilo tudo. Pai, isso não é normal. Você é o avô da Sofia. Tem direito de ver ela, de conviver com ela. Essa Fernanda tá sendo cruel. Eu concordava, mas o que eu ia fazer? Brigar com meu filho? Processar pra ter direito de ver a neta? Eu não queria isso. Eu queria amor, família, união. Não, guerra. Mas eu fazia minha parte financeira, mesmo sofrendo com tudo aquilo. Todo mês, religiosamente, eu transferia aqueles R$ 4.000 para a conta do Henrique. Eram quase 1.500 de aluguel, 1.000 de mercado, 800 do plano de saúde da Sofia, e o resto para despesas gerais, como ele dizia. Eu sabia que boa parte ia para manter o padrão de vida que a Fernanda exigia. Roupas de marca, restaurantes caros, essas coisas. Mas eu continuava mandando porque era meu filho, minha neta. Achei que isso manteria algum tipo de laço entre a gente. E eu tava lá, vivendo numa casa simples, economizando em tudo para poder continuar ajudando. Meu carro tinha 15 anos, vivia quebrando, mas eu não trocava. Comia a mesma coisa todo dia, arroz, feijão, um pedaço de carne. Não ia no cinema, não viajava, não comprava nada para mim. Tudo era pros meus filhos. Principalmente pro Henrique, que segundo a Fernanda, estava construindo um futuro melhor para a família. A Mariana vivia me cobrando sobre isso. Pai, você precisa parar de se sacrificar por quem não te valoriza. O Henrique te trata mal, a Fernanda te desrespeita, e você continua bancando tudo? Isso não tá certo. Mas eu era teimoso. Achava que era meu dever como pai. Que se eu parasse de ajudar, ia perder meu filho de vez. Mal sabia eu que eu já tinha perdido ele havia muito tempo. Aí chegou o dia que mudou tudo. Foi numa sexta-feira, dia 23 de setembro. Eu lembro até hoje da data, porque foi quando minha vida deu uma guinada. Eu tava em casa, numa tarde tranquila. Tinha acabado de voltar de uma obra, tomado banho, e tava ali assistindo televisão, daqueles programas de notícia que passa na hora do almoço atrasado. Tava até pensando em fazer um macarrão para jantar. Daqueles instantâneos mesmo, que é rápido e eu não sou muito de cozinhar. Foi quando minha filha Mariana me ligou. Lembro que o celular tocou com aquela música irritante que veio de fábrica e eu nunca aprendi a mudar. Atendi com aquela cara de quem não tava esperando nada demais. Oi filha, tudo bem? Mas a voz dela já me assustou. Tava diferente. Nervosa. Agitada. Dava para sentir que alguma coisa tinha acontecido. Pai, você viu as fotos que o Henrique postou? Ela perguntou, e eu percebi que ela estava tentando controlar a raiva na voz. Eu fiquei confuso. Que fotos, filha? Do que você tá falando? Eu nem uso muito essas redes sociais, vocês sabem. Só tenho porque a Mariana criou para mim anos atrás. Disse que era importante eu ter para acompanhar a família, ver foto dos netos. Quando tivesse. Mas eu quase nunca entro. Não sei nem mexer direito naquilo. Do batizado da Sofia, pai. A voz dela tremeu quando disse isso. Eles fizeram o batizado da Sofia hoje. De manhã. E você não foi convidado. Ninguém te avisou de nada. Gente, eu juro que naquele momento, tudo parou. O barulho da televisão sumiu. O mundo ficou em silêncio. Senti meu coração dar uma pancada forte no peito. Daquelas que dói fisicamente. Batizado? Como assim batizado? Minha neta, a Sofia, minha primeira e única neta, tinha sido batizada. E eu não sabia de nada? Nenhum.
Convite, nem um aviso, nem uma ligação, absolutamente nada? Minha boca ficou seca. Tentei falar, mas a voz não saía. Tive que engolir seco. Respirar fundo, antes de conseguir responder. Mariana, você tá brincando comigo, né? Isso é algum tipo de brincadeira? Mas eu sabia que não era. A Mariana não brincaria com uma coisa dessas. Não tô não, pai. E ela começou a chorar do outro lado da linha. Minha filha, chorando de raiva e tristeza por mim. Acabei de ver. Tem um monte de foto no perfil dele. A Sofia com aquele vestido branco de batizado, toda linda. A Fernanda, sorrindo, o Henrique segurando ela. Os padrinhos, que são amigos deles que você nem conhece. A família toda da Fernanda tava lá, pai, tios, primos, avós, todo mundo. A sogra dele aparece em tipo 20 fotos diferentes. E você? Você não tá em nenhuma. Porque você nem foi chamado. Cada palavra era uma facada. Eu fiquei ali, segurando o telefone, sentindo as lágrimas começarem a descer pelo meu rosto. Não era raiva ainda, era só dor. Uma dor profunda, visceral, daquelas que parece que tá arrancando um pedaço de você. Como um filho faz isso com o pai? Como ele batiza a própria filha, minha neta, e nem me avisa, nem me dá a chance de estar lá, de participar daquele momento? Pai, você tá aí? A voz da Mariana me trouxe de volta. Tô aqui, filha, eu consegui dizer, mas a voz saiu rouca, quebrada. Manda o nome dele aí pra mim. Eu vou ver as fotos. Pai, talvez seja melhor você não ver agora. Você tá muito abalado, eu sinto na sua voz. Mariana, manda pra mim. Eu preciso ver. Desliguei o telefone e fiquei ali, parado, tentando processar aquilo tudo. Minhas mãos tremiam. Senti uma tontura, tive que sentar de novo, porque as pernas não estavam me sustentando direito. Respirei fundo várias vezes, tentando me acalmar. Mas era impossível. O celular apitou. Era a mensagem da Mariana com o link. Fui até o computador, porque no celular eu não conseguia ver direito, a tela é pequena e eu não enxergo bem. Sentei na cadeira velha da minha mesa, aquela que rende, e abri o tal aplicativo. Procurei o perfil do Henrique. E lá estavam as fotos do batizado. Eram dezenas delas. E cada uma era uma punhalada. A primeira foto era da Sofia. Toda linda, com um vestidinho branco rendado, uma tiara pequeninha na cabeça, segurando uma velinha. Ela estava sorrindo. Minha neta, que eu mal conhecia, que eu mal tinha tido a chance de pegar no colo mais de 3 vezes na vida dela. Desci a página. Tinha foto da Fernanda com a Sofia, ambas de branco, posando. Que nem modelo. Tinha foto do Henrique segurando a filha, com aquele sorriso, orgulhoso de pai. Tinha foto dos padrinhos, um casal jovem e bem vestido que eu nunca tinha visto na vida. Tinha foto da família da Fernanda toda reunida. O pai, a mãe, os irmãos, os tios, os primos, os avós. Tinha foto na igreja, foto no buffet. Depois, foto cortando bolo, foto de todo mundo brindando. E em nenhuma, absolutamente nenhuma dessas fotos, eu tava lá. Não por escolha minha, mas porque nem fui convidado. Nem fui avisado que aquilo ia acontecer. Meu próprio filho tinha feito questão de me excluir do batismo da minha neta. Tinha escolhido me deixar de fora do momento mais importante da vida dela até então. Vi uma foto da mãe da Fernanda segurando a Sofia, com aquele olhar de avó, orgulhosa. E pensei, deveria ser eu ali. Eu deveria ter sido convidado, deveria ter podido vestir minha roupa boa, ir na igreja, ver minha neta sendo batizada, sentir aquela emoção de avô. Mas não. Fui substituído. Apagado. Como se eu não existisse. Tinha até foto de um tio da Fernanda que, segundo a legenda, tinha vindo especialmente de outro estado para a cerimônia. Gente que morava longe foi
Convidada, teve tempo de se programar, comprar passagem, ir até lá. E eu, que moro na mesma cidade, a 40 minutos de carro, nem soube que ia acontecer. Li as legendas das fotos. O Henrique tinha escrito coisas como dia abençoado. Família reunida. Melhor dia das nossas vidas. Família reunida. Mas sem o pai dele. Sem o avô da criança. Que tipo de família era aquela? E ele ainda tinha a cara de pau de postar aquilo tudo, sabendo que eu ia ver, sabendo que ia me doer. Ou pior, talvez ele nem tivesse pensado em mim. Talvez eu tivesse me tornado tão insignificante na vida dele que ele nem se deu ao trabalho de considerar se eu ia ficar magoado ou não. Eu era só o cara que mandava dinheiro. Um caixa eletrônico. Não tinha valor emocional, não tinha importância familiar. Era só uma fonte de recurso. Fiquei ali, olhando aquelas fotos, e cara, não consigo explicar o que eu senti. Era uma mistura de tristeza, raiva, decepção, humilhação, tudo junto. Senti que tinha falhado como pai. Que tinha criado um filho que era capaz de fazer aquilo comigo. Senti que tinha sido usado, manipulado, descartado. Senti que não valia nada pra ele. As lágrimas caíam sem parar. Eu soluçava ali, sozinho na minha casa, olhando a tela do computador, sentindo o coração despedaçar. Pensei na Silvia, minha esposa. Se ela tivesse viva, nada disso teria acontecido. Ela não ia deixar o Henrique me tratar assim. Ela ia botar ordem naquela situação. Mas ela não tava mais ali, e eu tava sozinho lidando com aquela dor toda. Peguei o telefone tremendo. Minhas mãos mal conseguiam segurar o aparelho direito. Liguei para ele. Tocou uma vez, 2, 3, 4, 5. Caixa postal. Ele tinha ignorado minha ligação. Meu próprio filho tinha visto que eu estava ligando e tinha decidido não atender. Liguei de novo. Caixa postal de novo. Mais uma vez. Mais uma. Nada. Mandei mensagem. Meus dedos tremiam tanto que errei várias vezes antes de conseguir digitar direito. Henrique, precisamos conversar. Urgente. Enviei. Fiquei olhando a tela, esperando a resposta. Vi quando apareceu lido. Ele tinha visto, mas não respondeu. Minutos se passaram. Meia hora. 1 hora. Nada. Mandei outra mensagem. Vi as fotos do batizado. Por que você não me chamou? Lido de novo. E silêncio. O cara me deixou no vácuo. Meu próprio filho. No dia que ele batizou minha neta sem me avisar. Ainda teve a audácia de me ignorar quando eu tentei falar com ele. Passei aquela noite toda em claro. Não consegui dormir nem um minuto. Ficava virando de um lado pro outro na cama, pensando, repassando tudo na cabeça. Onde foi que eu errei? O que eu fiz de tão ruim para merecer isso? Será que eu não fui um bom pai? Será que eu cobrei demais? Ou cobrei de menos? Será que eu deveria ter sido mais presente, mesmo com todo o trabalho? Ou será que eu sufoquei demais? As perguntas ficavam rodando na minha cabeça, sem resposta. Lembrei de quando o Henrique era criança, de como ele corria para me abraçar quando eu chegava do trabalho, todo sujo de massa e tinta. De como ele ficava orgulhoso quando eu o levava nas obras, apresentava para os funcionários dizendo: esse aqui é meu filho. De quando ele fez 15 anos e eu dei uma festa surpresa para ele. Convidei todos os amigos, fiz churrasco. Ele tinha chorado de alegria naquele dia. O que tinha acontecido com aquele garoto? Onde foi que eu perdi meu filho? Foi quando a mãe morreu? Foi quando ele conheceu a Fernanda? Ou foi antes, e eu só não percebi? Fiquei ali, no escuro do meu quarto, chorando feito criança, sentindo uma dor que eu não desejaria nem pro meu pior inimigo. No sábado de manhã, de ressaca emocional, olhos inchados de tanto chorar, tentei ligar de novo. E para minha surpresa, ele atendeu.
Mas a voz dele era fria, distante. Não era a voz do meu filho. Era a voz de um estranho. Oi, pai. Só isso. Oi, pai. Como se fosse uma ligação qualquer. Como se nada de mais tivesse acontecido. Henrique, o batizado. Minha voz falhou. Tive que respirar fundo, me recompor. Por que você não me chamou pro batizado da Sofia? Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, longo. Depois ele disse, com aquela voz, sem emoção, pai, sobre isso, foi tudo muito corrido, sabe? A Fernanda aqui organizou tudo. Aconteceu meio de última hora. Eu nem tive muito tempo de avisar. Todo mundo. De última hora? Eu tinha visto nas fotos. Aquilo tinha sido planejado há meses. Tinha buffet, decoração elaborada, as pessoas estavam todas bem vestidas, com roupa claramente comprada para a ocasião. E ele vinha me dizer que foi de última. Ora, Henrique, eu vi as fotos. Tinha tanta gente lá. Tios, primos, amigos. Gente que mora longe, que vocês tiveram que avisar com antecedência. E você tá me dizendo que não teve tempo de avisar o próprio pai? Pai, não fica assim. Não foi por mal. Foi só uma desorganização nossa mesmo. Desorganização. Ele chamou aquilo de desorganização. Como se esquecer do próprio pai fosse um erro qualquer, tipo esquecer de comprar pão no mercado. Henrique, eu sou seu pai. Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Sou avô da Sofia. Como você não teve tempo de me avisar? Como você não achou importante me incluir nisso? Pai, relaxa. Não precisa fazer esse drama todo. Depois a gente faz um almoço aqui, em casa, e você vê as fotos do batizado, beleza? A gente conversa com calma. Ver as fotos depois? Ele queria que eu visse as fotos depois, como se aquilo compensasse ter perdido o momento real? Como se olhar foto fosse a mesma coisa que ter estado lá, ter participado, ter segurado minha neta, ter visto ela sendo batizada. Eu não consegui responder. Tava com tanta raiva, tanta mágoa, que se eu continuasse falando, ia falar coisas que ia me arrepender depois. Então eu só disse, com a voz tremendo, a gente conversa depois. Henrique, eu preciso pensar. Desliguei. Fiquei o fim de semana inteiro arrasado. Não consegui fazer nada. Não comi direito. Mal bebi a água. Fiquei ali, sentado no sofá, olhando pro vazio, tentando processar tudo aquilo. A Mariana foi em casa no domingo, trouxe comida, tentou me consolar. Pai, isso que ele fez não tem perdão. Você é o avô. Você tinha direito de estar lá. Eu só conseguia balançar a cabeça, concordando, mas sem força para falar. Pai, você precisa tomar uma atitude, ela disse. Não pode deixar ele te tratar assim. Você merece respeito. Mas que atitude eu podia tomar? Brigar com meu filho? Romper de vez? Eu não queria isso. Ou queria. Eu estava tão confuso, tão perdido. Passei aqueles dias tentando entender, tentando encontrar uma explicação que fizesse sentido, mas não tinha como explicar ou justificar o que ele tinha feito. Foi aí que eu comecei a juntar as peças de verdade. Comecei a lembrar de todas as vezes que tentei ver a Sofia e fui barrado. Todas as vezes que ofereci ajuda e fui rejeitado. Todas as vezes que liguei e fui ignorado. Todas as vezes que tentei fazer parte da vida deles e fui excluído. E no meio de tudo isso, o dinheiro que eu mandava todo santo mês. R$ 4.000. Religiosamente. Sem atrasar. Sem reclamar. Será que era só isso que eu representava para ele? Um caixa eletrônico? Uma fonte de recurso? Será que se eu parasse de mandar dinheiro, ele ia se importar? Ou será que ele nem ia perceber minha falta, porque eu já não significava nada além do depósito mensal? Conversei com a Mariana sobre isso alguns dias depois. A gente estava sentado na varanda dela,
tomando um café. Eu contei para ela sobre os R$ 4.000 mensais, sobre como eu estava sustentando praticamente o Henrique. Ela ficou revoltada. Pai, você tá me dizendo que você manda R$ 4.000 todo mês para ele? É. Mesmo assim ele te trata desse jeito? E ainda teve a audácia de não te chamar pro batizado da própria filha? É, filha. Eu sei que parece loucura. Parece não, pai. É loucura. Você precisa parar de sustentar esse cara. Ele é adulto. Tem 32 anos. Trabalha. E te trata como se você não fosse nada. Te exclui de tudo, mas quando precisa de dinheiro, aí você serve. Isso não tá certo. Isso não. É família. Isso é aproveitamento. Ela tinha razão. Eu sabia que ela tinha razão. Mas era tão difícil aceitar aquilo. Era. Meu filho. Como você corta ajuda pro seu próprio filho? Ainda mais sabendo que tem uma netinha no meio de tudo isso, que não tinha culpa de nada. Pai, pensa comigo, a Mariana continuou. Você tá se sacrificando, vivendo na miserinha, enquanto banca a vida boa deles. E eles nem te respeitam. Nem te incluem na família. Você é só um provedor para eles. Isso tem que parar. Mas e a Sofia? Se eu parar de ajudar, quem vai sofrer é ela. Não, pai. Quem vai sofrer é o Henrique e a Fernanda, que vão ter que se virar. Ah, Sofia vai continuar sendo cuidada, porque a família rica da Fernanda não vai deixar ela passar necessidade. Mas o Henrique vai ter que crescer, vai ter que aprender a ser responsável. Eu fiquei pensando naquilo por dias. Será que eu devia mesmo parar de ajudar? Mas ao mesmo tempo, eu não podia continuar sendo tratado daquele jeito. Eu merecia respeito. Eu merecia pelo menos ser incluído nos momentos importantes da minha família. Afinal, eu era o avô. Eu tinha direito de conhecer minha neta, de participar da vida dela, de estar presente nas datas importantes. Então eu tomei uma decisão. Não ia ser por raiva, não ia ser por vingança. Ia ser por amor próprio, por dignidade, por respeito comigo mesmo. Se o Henrique não me via como pai, se para ele eu era só alguém que mandava dinheiro, então não fazia mais sentido continuar com aquilo. Se ele conseguisse crescer, amadurecer, aprender o valor das coisas sem o meu dinheiro, ótimo. Se não conseguisse, bem, aí ele ia ver que eu não era tão descartável quanto ele pensava. No dia 10 de outubro, data em que sempre caía a transferência mensal, eu simplesmente não fiz. Não mandei o dinheiro. E não avisei. Afinal, se ele podia me excluir do batizado sem avisar, eu podia fazer isso também, certo? Feira para um, feira para todo mundo. Nos primeiros dias, fiquei ansioso. Ficava imaginando quando ele ia perceber qual seria a reação. Será que ele ia ficar preocupado comigo? Será que ia pensar que tinha acontecido alguma coisa? Será que ia ligar para saber se eu estava bem? Ou será que ia apenas ligar reclamando do dinheiro? Passou o dia 10. Nada. Dia 11. Nada. Dia 12. Silêncio. Dia 13. Que foi? Quando o dinheiro geralmente já estava disponível na conta dele. Nada. Pensei, talvez ele ainda não tenha percebido. Talvez tenha outras rendas, outros recursos. Talvez nem sinta falta. Mas no dia 14, meu telefone tocou. Era ele. Atendi com o coração acelerado, sem saber o que esperar. Pai. A voz dele era séria, sem aquele oi casual. Direto ao ponto. Eu já sabia do que se tratava. Henrique, respondi, mantendo minha voz neutra. O dinheiro não caiu na conta esse mês. Nem perguntou como eu tava. Nem perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Só, o dinheiro não caiu. Pois é, eu disse, e deixei o silêncio se instalar. Como assim, pois é? Aconteceu alguma coisa? Você esqueceu de fazer a transferência? Tá com problema no banco? Não aconteceu nada no banco.
Henrique. E eu não esqueci de nada. Então por que você não mandou? Respirei fundo antes de responder. Porque eu decidi parar de mandar. Silêncio do outro lado. Um silêncio tão pesado que eu podia sentir o peso dele. Através da linha. Depois, com a voz alterada, mas pai, como assim parar? A gente conta com esse dinheiro. Tem as contas fixas, tem o aluguel, tem as coisas da Sofia. Henrique, eu interrompi. Você tem 32 anos. É adulto. É formado. Trabalha. Numa empresa boa. Sempre me disse que estava construindo um futuro melhor. Que estava crescendo. Então construa. Cresça. Sem o meu dinheiro. Mas pai, não é tão simples assim. A gente tem despesas, comprometimentos. E eu tenho minha dignidade. E meu respeito. E pelo visto, nenhum dos dois vale. Nada para você. Do que você tá falando? Henrique, você não me chamou pro batizado da sua filha. Da minha neta. Nem avisou que ia acontecer. Nem me deu a chance de estar lá. E agora liga para mim. Não para saber se eu tô bem, não para pedir desculpa, não para tentar consertar as coisas, mas para cobrar dinheiro. Pai, eu já expliquei sobre o batizado. Você mentiu sobre o batizado. Disse que foi de última hora, mas eu vi as fotos. Aquilo foi planejado. Você simplesmente escolheu me deixar de fora. Silêncio de novo. Porque não tinha o que falar. Não tinha como negar. Não tinha como se justificar. Era verdade nua e crua. Pai, eu... Ele começou, mas eu interrompi. Sabe o que mais me dói, filho? É que você só me liga quando precisa de alguma coisa. Quando precisa de dinheiro. O resto do tempo eu não existo. Eu mal consigo ver minha neta. Você mal vem na minha casa. A gente mal conversa. Mas todo dia, 10 do mês, o dinheiro tinha que estar lá. E eu, feito um idiota, ia mandando, achando que isso ia manter algum tipo de vínculo entre a gente. Não é assim, pai. Eu sei que eu tenho sido distante, mas a vida tá corrida. O trabalho não tá tão corrida assim, Henrique. Porque você encontra tempo para fazer batizado, para postar foto, para viver sua vida. Só não encontra tempo para mim. Porque eu não sou importante. Eu sou só o cara que manda dinheiro. Pai, por favor, a gente pode conversar sobre isso pessoalmente. Mas o dinheiro desse mês é importante, a gente precisa pagar as contas. Não, Henrique, não vai ter dinheiro esse mês. Nem no próximo. Nem em nenhum outro. Acabou. Quando você me tratar como pai, quando você me incluir na sua vida, quando você me der o respeito que eu mereço, aí a gente conversa. Mas, enquanto eu for só um caixa eletrônico para você, não conte mais comigo. E desliguei o telefone. As mãos tremiam. O coração batia descompassado. Mas ao mesmo tempo, eu senti um alívio. Senti que tinha feito a coisa certa. Tinha me respeitado. Tinha colocado um limite. E se isso significava perder meu filho de vez? Bem, talvez eu já tivesse perdido ele havia muito tempo, e só agora estava admitindo isso. As primeiras semanas foram difíceis. Eu ficava pensando se tinha feito a coisa certa, se não estava sendo duro demais. Mas aí eu lembrava das fotos do batizado. Eu lembrava de todas as vezes que tentei ver a Sofia e tinha uma desculpa. Eu lembrava de como me sentia invisível. E aí eu sabia que tinha tomado a decisão certa. A Fernanda tentou me ligar algumas vezes. Eu não atendi. Ela mandou mensagem dizendo que eu estava sendo imaturo e egoísta. Que eles tinham uma família pra sustentar e eu estava abandonando minha neta. Abandonando? Eu? Eles me excluíram de tudo e agora eu é que estava abandonando? A cara de pau era impressionante. Passou um mês. 2 meses. Eu fui seguindo minha vida. Comecei a sair mais. Fiz
Uns passeios que nunca tinha feito porque estava sempre guardando dinheiro para ajudar o Henrique. Jantei em restaurantes legais, comprei umas roupas novas. Até comecei a namorar uma senhora muito bacana que conheci num grupo da terceira idade. A vida estava ganhando cor de novo. A Mariana me ligava sempre, dava apoio. Ela também tinha parado de falar com o irmão por causa do jeito que ele me tratou. Pai, você merece respeito. E se ele não te dá, o problema é dele, não seu, ela sempre dizia. Até que um dia, 3 meses depois de eu ter parado as transferências, o Henrique apareceu na minha casa, sem avisar, assim como tinha feito comigo no batizado. A diferença é que dessa vez eu estava em casa. Abri a porta e lá estava ele. Acabado. Olheiras profundas, barba por fazer, roupa amassada. Não era mais aquele rapaz confiante e bem arrumado que eu conhecia. Pai, a gente precisa conversar, ele disse, com a voz trêmula. Deixei ele entrar. A gente sentou na sala, aquele silêncio constrangedor entre nós. Até que ele começou a falar. Pai, eu estraguei tudo. Perdi meu emprego faz 2 meses. Não contei pra ninguém porque tinha vergonha. Tava usando o dinheiro que você mandava pra pagar tudo, mas quando você parou, tudo desmoronou. Então era isso. Ele estava desempregado e escondendo de todo mundo. E o dinheiro que eu mandava era a única coisa mantendo a farsa em pé. E a Fernanda? Perguntei. Ele baixou a cabeça. Ela foi embora. Levou a Sofia e voltou para casa dos pais dela. Disse que não ia ficar com um fracassado que nem consegue sustentar a própria família. Eu não vou mentir. Senti uma pontada no coração. Não pela Fernanda, mas pela situação toda. Meu filho ali, destruído, e minha neta longe. Henrique, e sobre o batizado? Você vai me dizer que foi a Fernanda que não quis me convidar? Ele ficou quieto por um tempo longo. Então disse, foi. Mas eu deixei. E isso é pior, né? Porque eu tinha escolha e escolhi do lado errado. Escolhi agradar ela ao invés de respeitar você. Desculpa, pai. Desculpa por tudo. Lágrimas começaram a descer no rosto dele. Era a primeira vez em anos que eu via meu filho chorando. Um homem adulto, ali, se desmoronando na minha frente. Pai, eu sei que não tenho direito de pedir nada. Mas eu tô desesperado. Tô atrasado no aluguel, não tenho dinheiro para comida, não tenho nem para gasolina para ir procurar emprego. E o pior de tudo é que eu tô longe da minha filha e não posso nem comprar uma fralda para ela. Sabe, nessa hora você fica dividido. É seu filho. Você criou, amou, sempre quis o melhor para ele. Mas ao mesmo tempo, ele te machucou profundamente. Ele te excluiu, te desrespeitou, te usou. Até onde vai o amor de pai? Até onde vai a obrigação de ajudar? Henrique, me responde uma coisa com honestidade. Se você tivesse conseguido continuar se virando sem o meu dinheiro, você estava aqui agora? Ele olhou para mim, surpreso com a pergunta. Tentou pensar numa resposta, mas não conseguiu mentir. Eu vi nos olhos dele. A resposta era não. É o que eu pensei, eu disse. Filho, eu te amo. Sempre vou amar. Mas amor não é ser capacho. Amor não é aceitar desrespeito. Amor também é ter dignidade. Pai, por favor. Eu sei que errei. Mas preciso de ajuda. Só mais uma vez. Eu prometo que vai ser diferente. Promessas. Sempre promessas. Quantas vezes eu já tinha ouvido isso? Quantas vezes ele tinha prometido que ia ser mais presente, que ia me incluir, que ia mudar? Henrique, eu vou te dizer uma coisa. Eu posso te ajudar. Posso. Não vou negar. Mas não vai ser do jeito que você está esperando. Como assim? Você quer ajuda? Então aceita morar aqui comigo por um tempo. Você não paga aluguel, economiza grana, procura um emprego de verdade e reconstrói sua vida. Mas aqui, perto de mim. Não longe,
fingindo que eu não existo. Vi o orgulho batendo nele. Ele não queria aquilo. Queria o dinheiro e pronto. Mas não tinha escolha. E tem mais, continuei. Você vai trabalhar comigo na empresa de novo. Não como sócio, não. Como funcionário comum. Vai aprender o valor do trabalho duro de novo. E vai entender que dinheiro não cai do céu. Mas pai, eu... É isso ou você se vira sozinho. A escolha é sua. Ele ficou uns minutos ali, pensando. Provavelmente odiando cada segundo daquilo. Mas no final, aceitou. Porque não tinha para onde correr. Tá bom, pai. Eu aceito. E foi assim que meu filho de 32 anos voltou para casa do pai. Não como o filho pródigo que retorna em glória, mas como um homem quebrado que precisava reconstruir tudo do zero. Os primeiros meses foram estranhos. A gente mal se falava. Ele acordava cedo, ia trabalhar comigo, voltava, tomava banho, jantava e ia pro quarto. Era como ter um estranho em casa. Mas aos poucos, as coisas foram mudando. No trabalho, eu não dei moleza. Coloquei ele nas funções mais braçais, para ele entender o quanto era difícil. E sabe o que aconteceu? Ele começou a trabalhar de verdade, sem reclamar, sem fazer corpo mole. Pela primeira vez em anos, eu vi meu filho suando, cansado, mas satisfeito com o próprio esforço. À noite, a gente começou a conversar mais sobre a vida, sobre os erros dele, sobre como ele tinha deixado a Fernanda manipular tudo. Ele admitiu que tinha vergonha de mim, que achava que eu era pouco perto da família rica dela, que ela sempre fazia comentários sobre minha casa simples, meu carro velho, essas coisas. E ele, ao invés de me defender, concordava e se afastava de mim. Pai, eu fui um idiota completo. Troquei o amor de verdade por aparência. E olha onde isso me levou, ele disse uma noite, enquanto a gente jantava. Filho, todo mundo erra. O importante é aprender, respondi. Mas a situação com a Sofia me doía. Minha neta estava com 5 meses agora e eu mal tinha visto ela. A Fernanda não deixava o Henrique ver a filha. Dizia que ele tinha que provar que era capaz de sustentar a criança antes de ter direito de visita. Era cruel, mas era a realidade. Então eu fiz uma coisa que o Henrique não esperava. Liguei pro advogado e montamos um processo de regulamentação de visitas. Não pelo Henrique, diretamente, mas pelos direitos da Sofia de conhecer o pai. E ganhamos. O juiz determinou que ele tinha direito de ver a filha 2 vezes por semana. Quando eu contei pro Henrique, ele chorou de novo. Mas dessa vez era de felicidade. Pai, você fez isso por mim? Depois de tudo, fiz pela Sofia. Toda criança merece conhecer o pai. Mesmo que o pai tenha sido um babaca, eu disse, mas sorri. Começamos a buscar a Sofia juntos. Eu, o Henrique e às vezes a Mariana. Era bonito ver ele com a filha, brincando, cuidando. Ele estava se tornando um pai de verdade. E eu finalmente estava sendo avô. Tava conhecendo minha neta, pegando ela no colo, vendo ela dar os primeiros sorrisos. A Fernanda ficava possessa quando me via. Um dia ela chegou a dizer, você tá envenenando a cabeça dele contra mim. Eu só respondi, não preciso. Você fez isso sozinha. E segui em frente. 6 meses depois de o Henrique voltar para casa, ele conseguiu um emprego bom. Numa empresa de engenharia. Salário decente, benefícios, carteira assinada. Ele estava radiante quando me contou. Pai, consegui. Finalmente consegui. Dei um abraço nele, orgulhoso. Sabia que você conseguiria, filho. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter sido duro quando eu precisava. Se você tivesse continuado me dando dinheiro, eu nunca teria aprendido. Nunca teria crescido. Isso ali valeu mais do que qualquer dinheiro que eu tinha mandado ao longo dos anos. Aquela gratidão genuína,
aquele reconhecimento de que eu tinha feito a coisa certa, mesmo sendo dolorosa. Com o emprego novo, o Henrique conseguiu alugar um apartamento pequeno, quitou as dívidas que tinha deixado para trás, ajustou a vida financeiramente. E sabe o que ele fez? Voltou para a justiça e conseguiu a guarda compartilhada da Sofia. Agora ela passava metade do tempo com ele. E adivinha quem era o vovô presente em cada fim de semana que a Sofia estava com? O pai? Eu. Finalmente eu tinha aquela relação que sempre sonhei com minha neta. A gente brincava, eu contava histórias, fazia comidinha que ela gostava. Era tudo que eu sempre quis. Um dia, quase um ano depois de tudo ter começado, o Henrique me chamou pra conversar sério. Pai, você se lembra do batizado? Como eu ia esquecer? Aquilo tinha sido o estupim de tudo. Lembro. Eu queria fazer uma coisa. Queria remarcar. Fazer uma cerimônia de confirmação. Com a Sofia. E dessa vez, você vai ser o padrinho. Se você aceitar. Cara, eu não tava esperando por aquilo. Fiquei emocionado demais. Sério, filho? Sério. Você merece. E a Sofia merece ter o avô dela como padrinho. Como deveria ter sido desde o começo. Fizemos a cerimônia 2 meses depois. Foi pequena, só a família mais próxima. Eu, o Henrique, a Sofia, a Mariana e alguns amigos. A Fernanda não foi. Obviamente. Mas não fez falta. O que importava estava ali, meu filho, minha neta, e a chance de fazer as pazes com o passado. Quando eu segurei a Sofia no colo durante a cerimônia, com as lágrimas descendo pelo meu rosto, percebi que tinha valido a pena. Toda a dor, toda a dureza, toda a decisão difícil. Porque no final, eu não tinha perdido meu filho. Eu tinha recuperado ele. De verdade dessa vez. Hoje, quase 2 anos depois de eu ter parado de mandar aquele dinheiro, minha vida é completamente diferente. O Henrique mora perto de mim. A gente se vê toda semana. Ele trabalha duro, sustenta a filha dele, e é um pai presente. A Sofia me chama de vovô e corre para me abraçar toda vez que me vê. Aprendi que às vezes, a melhor forma de ajudar alguém é parar de ajudar. Que amor de verdade não é dar tudo, é saber quando segurar. Que respeito não se compra com dinheiro, se conquista com atitude. E que nunca é tarde para mudar a história da sua família. Meu filho não me chamou pro batizado de sua filha. Então eu parei de mandar dinheiro. E então ele aprendeu, cresceu, se tornou o homem que eu sempre sonhei que ele fosse. E no final das contas, essa foi a melhor coisa que eu poderia ter feito por ele, por mim e pela minha neta. Porque no fim do dia, família não é sobre dinheiro. É sobre presença, respeito e amor verdadeiro. E agora, finalmente, a gente tem isso.